Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Que prazer, que alegria estar aqui com vocês, né? Sabe que uma das coisas melhores que pode ter é nós nos encontrarmos pessoalmente na igreja, né? Mas enquanto nós não podemos, é uma alegria te ver por aqui, tá bom? Seja bem-vindo a mais uma EBD nossa. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, para checar aí o seu conhecimento bíblico. Você sabe em quantas partes a Bíblia é dividida? E quais os nomes dessas partes? Fica aí para você, se você não souber, pergunta o seu pai, a sua mãe, para que você possa aprender um pouquinho mais da Bíblia, tá bom? Vamos falar com Deus e orarmos para que a nossa EBD desse momento seja uma bênção. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor cuida de cada criança da nossa igreja. O Senhor cuida da família de cada criança. E nós somos gratos ao Senhor porque todas as coisas o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, tem colocado alegria no nosso coração e tem visitado a nossa casa com paz e com a Tua presença. Que nessa manhã o Senhor esteja conduzindo o período de cânticos, a história que vai ter, e que cada criança que está nos ouvindo possa participar aí da sua casa, mas louvando ao Senhor. Nós as abençoamos no nome santo de Jesus. Amém. Fique ligado aí agora no período de cânticos e louvor e depois na história bíblica, tá bom? Abração. Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos louvar o Senhor nesta manhã? Vamos espreguiçar, vamos louvar o Senhor com muita alegria, amém? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Vamos novamente? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Vamos louvar com outro corinho, crianças? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Eu sou o que eu sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Novamente? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Eu sou o que eu sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Amém, crianças? Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Tô aqui de volta para poder contar mais uma história para vocês. E hoje eu vim contar para vocês uma história que eu gosto muito. Eu gosto muito desse personagem, dessa história. Eu já até vi um filme sobre ele e que eu gostei bastante. E hoje eu vim contar para vocês essa história. Para quem não conhece, a história de Saulo, conhecido também como Paulo. Quem aí conhece a história de Paulo?
Paulo foi um grande escritor da Bíblia. Ele escreveu vários livros do Novo Testamento. Então, vou falar um pouquinho sobre a história, sobre a conversão de Paulo para vocês. Quando Jesus morreu, as pessoas começaram a perseguir as pessoas que criam em Deus, perseguir o povo de Deus. E uma dessas pessoas era Saulo. Saulo odiava os cristãos. Ele perseguia as pessoas, ele prendia homens, mulheres, crianças. Ele não se importava quem fosse, ele queria prender essas pessoas, porque ele não acreditava em Deus. E aí, o que ele fez? Ele foi até o sumo sacerdote e pediu para o sumo sacerdote que ele escrevesse cartas para que ele levasse até a sinagoga de Damasco, para que autorizasse a prender as pessoas daquela cidade, essas pessoas que criam em Deus. Então, ele queria acabar com todo o povo de Deus. E aí, o sumo sacerdote concordou, escreveu as cartas e deu as cartas para Paulo. Então, Paulo pegou e foi até Damasco. Começou a viajar, era uma viagem longa de uns 5 dias, e aí ele não foi sozinho, ele levou mais alguns homens com ele. No meio do caminho, quando ele já estava quase chegando, era por volta de meio-dia, ele estava quase chegando na entrada de Damasco, uma luz muito forte, mais forte do que a luz do sol, abriu o céu. Veio do céu aquela luz, e aí então praticamente cegou, eles não conseguiam ver nada, de tão forte que era aquela luz. E aí eles ouviram uma voz, Paulo ouviu uma voz, e aí a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele se assustou, e aí ele pegou e disse: Quem és tu, Senhor? Então ele disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, que alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aí os homens ficaram amedrontados, porque eles ouviram a voz e não viram nada. E aí então, quando eles foram ver, Paulo abriu os olhos, ele não estava enxergando nada, ele estava cego. Então esses homens pegaram, levaram Saulo até chegar em Damasco. Lá eles procuraram uma casa de um homem chamado Judas, lá na rua direita, e levaram Saulo para essa casa. Lá ele ficou por 3 dias, ele não comeu e não bebeu nada. Durante esses 3 dias, ele teve muito tempo para pensar nas atitudes, pensar no que ele estava fazendo. E aí então ele orou ao Senhor, e ele viu realmente que Jesus existia, que Deus existia, né? Que realmente Jesus era o Filho de Deus. E ele se arrependeu do que ele havia feito. Então, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um homem chamado Ananias. E este homem ia até ele e lhe impunha as mãos sobre os seus olhos. Então, do outro lado da cidade, o Senhor foi até o seu discípulo Ananias e falou com ele: Ananias, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Ele disse: você vai até a rua direita, lá na casa do Judas, e você vai procurar o Saulo de Tarso, e você vai orar com ele. E aí ele ficou morrendo de medo, porque ele conhecia a fama de Saulo. Ele sabia que ele perseguia os cristãos, que ele prendia os cristãos. E ele disse: Senhor, mas este é o homem que persegue o nosso povo. E aí Deus pegou e falou para ele: vá, porque eu tenho um plano na vida dele. Ele se converteu e ele será um instrumento para levar o meu nome, levar a minha palavra a todo o povo. Então, Ananias seguiu as ordens do Senhor. Ele obedeceu à vontade do Senhor e foi até a casa de Judas encontrar-se com Saulo. Chegando lá, ele encontrou o Saulo orando. Então, ele foi e falou com Saulo: olha, eu vim amando do Senhor. Ele colocou as mãos, impôs as mãos sobre os olhos de Saulo, e enquanto ele orava, era como se escamas caíssem dos olhos de Saulo. E novamente ele voltou a enxergar. E aí ele disse para Saulo: foi o Jesus
que te visitou no meio do caminho, que me mandou vir até você para te curar, para que ele pudesse te curar. Nesse mesmo dia, Saulo ele foi batizado, ele se converteu, ele foi batizado. E Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. A partir daí, Paulo ele começou a pregar o evangelho, ele começou a levar a palavra do Senhor a todos os povos. Ele foi perseguido, muito perseguido, porque as pessoas não acreditavam nele. As pessoas olhavam e falavam assim, mas esse homem que perseguiu tanta gente, que prendeu tanta gente, agora ele está do nosso lado? Agora ele acredita em Jesus? E as pessoas ficavam espantadas. Mas Deus estava com ele. Deus tinha um plano. Deus mudou a vida de Paulo. Ele se converteu e ele mudou os seus caminhos. Ele deixou todas as coisas erradas para trás e começou a seguir o Senhor. Ele dá para vocês um versículo, que é o versículo chave dessa história, que está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3, 19. Então, crianças, eu quero que vocês decorem esse versículo e sempre quando vocês verem alguém fazendo alguma coisa errada, vocês verem algum pecado, alguém cometendo um pecado, vocês vão dizer esse versículo. Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. E você já se arrependeu dos seus pecados? Você já pediu perdão? Você já encontrou Jesus na sua vida? Você já colocou ele no centro da sua vida e do seu coração? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o Senhor? Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de falar do teu nome, Senhor, de falar de ti, assim como Paulo fez. Oh, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela minha igreja, pela vida do nosso pastor, da Zenaide, pela vida de cada membro da nossa igreja e pela vida de cada criança. Senhor, que elas possam se arrepender dos seus pecados, que elas possam se converter ao caminho do Senhor, Pai. E que o Senhor plante essa sementinha no coração de cada uma delas, que elas sejam assim como Paulo, que elas possam, Senhor, levar a Tua palavra onde elas forem, que elas possam ir e pregar, Senhor, o Teu Evangelho, Pai. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Foi muito bom estar com vocês de novo. Muito bom poder falar do Senhor, não é verdade? Eu agradeço por poder entrar na casa de vocês, para poder contar essa história. E logo, logo, em nome de Jesus, a gente vai poder estar todos juntos na igreja de novo. Um grande beijo e até a próxima. Silêncio tu estás, te busco
crianças, vocês gostaram da nossa EBD? Aprenderam com a história, com o louvor? Jesus falou o seu coração? Já tem as duas respostas? A pergunta que eu fiz, em quantas partes a Bíblia se divide e quais os nomes dessas partes? Então, quero deixar um recado para o seu coração. Tá vendo essa camisa que eu estou usando aqui? É da Rubra, Timão de Anápolis, que eu gosto, que eu torço. Sabe o que é melhor do que a Rubra? É vestir a camisa de Jesus. Jesus é a nossa maior alegria e a gente tem que torná-lo conhecido e ter orgulho no peito por agradecer pela presença dele, tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe, vista a camisa de Jesus.